Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por mais uma oportunidade. Deus seja louvado por mais uma aula. Que Ele possa nos capacitar, ampliar o nosso entendimento e assim possamos contribuir para o entendimento da igreja. Amém? Amados, abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, o capítulo de número 6, livro de Apocalipse, o capítulo de número 6, está acordado entre eu e o vosso pastor. Quarta-feira passada eu não pude estar aqui, devido ao tempo chuvoso. Eu só tenho moto, a minha esposa já operou a garganta 2 vezes e eu tenho que vigiar, ok? Tá frio, a gente se agasalha e vem. Chovendo de moto é inviável. Por isso, na quarta-feira não estive aqui, dei uma satisfação para o vosso pastor, já estava acordado, como tem que ser a palavra do homem de Deus. Amém? Apocalipse, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem, e saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome e com mortandade, e por meio das feras da terra. 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor e santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. O 6º selo. E quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o céu se tornou negro como um saco de cinza, e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram da terra como figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Assentai-vos. Amados, eu comecei a ler Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 3,
que apresenta o segundo selo, porque a quarta-feira passada a gente falou sobre o primeiro selo, que é o anticristo que se apresenta, que é o anticristo que aparece e é a grande tribulação que se inicia, ok? O primeiro selo é a manifestação do anticristo, o primeiro selo é o cavaleiro no cavalo branco, que é a falsa paz. Inicia-se a grande tribulação. Então eu expliquei para vocês que esse cavaleiro é a manifestação, a aparição do anticristo. Aí a gente começa a ler a partir do versículo 3, aonde vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto selo. Só que a gente tem que prestar atenção em que são 3 séries de 7. Quantas séries? 3. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. São 3 séries de 7. Essas 3 séries de 7 é o juízo de Deus para a humanidade. E dentro da humanidade está os judeus, dentro da humanidade está os desviados e dentro da humanidade está os gentios. Então são 3 séries de 7, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada selo, cada trombeta e cada taça tem um evento específico dentro da grande tribulação. Por que eu estou frisando essas 3 séries de 7? Porque quando o selo é aberto no capítulo 6 de Apocalipse, que abre o primeiro selo, se você for observar, o capítulo 6 de Apocalipse, que era para poder estar liberando 7 selos, vai liberar 6. Aí vai entrar o capítulo 7 de Apocalipse, e o 7º selo vai ser aberto no capítulo 8. Olha o detalhe, o selo é aberto no capítulo 6, inicia-se a grande tribulação, aí vem selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6. Quando a gente espera o selo 7, ele some. Aí entra o capítulo 7 de Apocalipse e não fala dos selos, fala dos 144 mil e dos mártires da grande tribulação. Quando entra no capítulo 8 de Apocalipse, vai apresentar o 7º selo dessa série do capítulo 6. Por quê? Já eu explico e já eu trago um ensinamento. Isso é para você ver o quão difícil é e o quão rico de detalhes é o estudo da palavra de Deus. Dito isto, eu quero trazer aqui alguns esclarecimentos acerca da grande tribulação. Hoje vamos tratar acerca desse evento, que é a grande tribulação, e vamos começar a tratar de alguns personagens que aparecem nesse período de grande tribulação, a dizer, os 144 mil e os mártires, ok? Os outros demais a gente vai tratar futuramente. Vamos falar acerca da grande tribulação e deixa eu tentar esclarecer aqui uma dúvida que surge no coração de muitos, ok? É sabido de nós outros que na primeira aula eu falei para vocês que a escatologia não se resume ao livro de Apocalipse, ok? O livro de Apocalipse é o resumo, o livro de Apocalipse é o abrangente, mas a escatologia, ela vai estar em Zacarias, ela vai estar em Sofonias, ela vai estar em Ezequiel, ela vai estar em João. A escatologia bíblica, ela é vasta. Por isso, eu trouxe aqui o meu manual escatológico, aonde você não tem só Apocalipse, aonde você tem toda a escatologia. Esse manual do trabalho de fazer
essa apostila deu trabalho de fazer. Aqui está detalhado o pastor Moisés: arrebatamento, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, grande tribulação, julgamento das nações, milênio, trono branco e novos céus. Aqui está a ordem cronológica. No Apocalipse não é cronológico, ok? Aqui eu tive o trabalho de fazer a ordem cronológica. Se você vê algum professor dizendo que o livro de Apocalipse está em ordem cronológica, é difícil, irmãos. Que eu acabei de apresentar para vocês uma lacuna. O sexto selo, o sétimo desaparece, entra o capítulo 7 para tratar de outra coisa e só aparece o sétimo selo no capítulo 8. Aí você já vê que não tem uma ordem sequencial. Existem eventos em Apocalipse que está em sequência, mas existem eventos que existem lacunas. Então a gente não pode afirmar que todo o livro de Apocalipse, os eventos são sequenciais, porque tem espaço de tempo e tem lacunas, ok? Mas aqui na apostila, a ordem cronológica, o professor teve o trabalho de fazer. Se você quiser adquirir, ao término do estudo, eu vou estar passando o valor para vocês, para poder trazer semana que vem, ou a semana que der para vocês, que ainda falta 2, quarta-feira, beleza? Uma apostila feita por mim, corrigida por mim. De repente pode ter algum capítulo, algum versículo fora de contexto, porque não é fácil. Quando vocês abrirem aqui, é do capítulo 1 da escatologia até o último capítulo, irmãos. Todos os livros da escatologia estão aqui nessa apostila, não é só Apocalipse. Então, de repente, eu posso ter falhado em alguma coisa, mas nada que seja difícil de ter compreensão e você fazer contato comigo e a gente trazer um esclarecimento. Tem um glória a Deus aí? Glória a Deus. A minha meta é esclarecer algumas dúvidas. Olha que algo interessante. Abre a Bíblia em Mateus 24. Mateus capítulo de número 24. O versículo 14, se não me falha a memória. Se a memória falhar, eu vou aqui no meu iPhone J7 de 2016. Um dia eu chego lá. Mateus 24, verso 14. Isso, Mateus 24, verso 14. Aí vocês vão entender o que tem a ver isso com a grande tribulação, ok? Olha o que está escrito, pastor Moisés. E é necessário esse estudo para a gente não ser uma baixa na pregação. Olha o que está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quem aqui se habilita a responder o que significa isso? O medo de errar, mas é errando que se aprende. Vamos me usar como exemplo? Eu prego há 22 anos, e antes de eu me formar em teologia, sabe o que eu pregava? Que a volta, o arrebatamento de Jesus estava condicionado ao evangelho ser pregado em todo mundo. Antes de eu me formar em teologia, eu condicionava o arrebatamento de Jesus da igreja. Jesus ainda não arrebatou a igreja. Daniel está falando assim na cabeça que já ouviu, de repente falou. Porque o evangelho primeiro tem que ser pregado no mundo inteiro, aí vai ter um arrebatamento. Quando eu fiz a teologia, isso não tem nada a ver com o arrebatamento. Porque o arrebatamento está relacionado ao evangelho da cruz. O arrebatamento é relacionado ao evangelho de Cristo. O arrebatamento é relacionado ao evangelho
24, versículo 14, é o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino não está relacionado a arrebatamento. O Evangelho do Reino está relacionado ao milênio. Após o arrebatamento, começa-se a grande tribulação. Depois da grande tribulação, se estabelece o quê? O milênio. Então, quando a Bíblia diz em Mateus 24, verso 14, que o fim só virá quando o Evangelho do Reino ser pregado, é o Evangelho do Reino que vai ser pregado durante o período da grande tribulação. Olha como é importante você estudar, porque talvez você não falou, mas de repente já pregou, já pensou e achava que era, e não é. O arrebatamento não está condicionado a nenhum sinal. O arrebatamento não está condicionado a nenhum acontecimento, irmãos. O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Antes de eu fazer teologia, eu achava que tinha sinal para o arrebatamento e pregava. E você já pregou também. Está acontecendo tal coisa, Jesus está voltando. Guerra em Israel, Jesus está voltando. Na Covid-19, Jesus está voltando. Nada a ver uma coisa com a outra. Fala assim, pastor, por quê? Porque se tem sinal para o arrebatamento, a gente se prepara. Está vivendo uma vida torta. Opa, olha o sinal, vou ficar certinho. Está vivendo de qualquer maneira, acontece, opa, olha o sinal aí. Não, irmão, é a qualquer momento. É por isso que a gente tem que estar o que, pastor Moisés? Preparado. Então aqui em Mateus 24, verso 14, que está dentro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, o Evangelho do Reino é o Evangelho do milênio. Aí você vai entender. E quem está nessa responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino? Os 144 mil escolhidos, que a gente vai ler no capítulo 7, aonde tem o espaço do sétimo selo. Quem entendeu da glória? Então vocês estão entendendo que o Evangelho do Reino é o Evangelho do milênio. É a pregação na grande tribulação do milênio. Olha que coisa linda, pastor Moisés. Porque se fosse a pregação do Evangelho da cruz, se fosse a pregação do Evangelho de Cristo, e se fosse a pregação do Evangelho da salvação, você prega o Evangelho da cruz, de Cristo, da salvação, para o arrebatamento. Agora, dentro do período da grande tribulação, o arrebatamento já aconteceu. Então o Evangelho que é pregado é o do milênio que está por fim. Quem entendeu da glória? Então Mateus 24, 14 é referente ao milênio. É no milênio que toda a palavra de Deus, é no milênio que toda a escritura vai ter sido pregada nos 4 cantos da terra. Então, para Jesus voltar hoje para o arrebatamento, não precisa a palavra ser pregada nos 4 cantos. Aí pergunta assim para ele, porque vem a dúvida: mas pastor, se a palavra não for pregada em todos os cantos da terra, e Jesus arrebatar a igreja, e aqueles que não ouviram? Seria Jesus injusto? Seria o arrebatamento injusto? Aí é outra aula, que é a teologia, que é a doutrina e a disciplina de Deus. Mas eu só vou dar um spoiler para
o fim das coisas no início. O que a gente está estudando escatologia, depois do capítulo 6 de Apocalipse, ainda vai acontecer. E ele revelou para quem? João. Aqui está a resposta. Agora já é apologética. Aqui está a resposta. Então, se Jesus arrebatar a igreja e tiver pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, ele é injusto? Não. A presciência de Deus sabe quem vai se converter e quem é convertido antes do arrebatamento. Fala forte, mais alto. Quem entendeu? Negou? Não é injustiça. Deus sabe o número dos salvos, e quando o arrebatamento acontecer, Ele sabe que naquele momento as pessoas que seriam salvas. Então não existe justiça, e o Evangelho não precisa ser pregado para todo mundo. Quem não ouviu é porque Deus sabia que ia ouvir e não se... Oh, glória! Pegou? Isso é presciência. É por isso que não depende do Evangelho ser pregado. E isso que eu estou falando para vocês me perturbava, irmãos. Isso que eu estou falando para vocês me causava dúvida. Mas quando eu me formei, tudo isso foi esclarecido para a honra e glória do nome do Senhor. E você tem resposta para quem perguntar. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É uma das matérias da teologia sistemática. São 10 matérias principais. Seria a doutrina de Deus, onde ele estuda os atributos de Deus. E um deles é a presciência. Só Deus tem esse atributo, mais ninguém. Só Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então, Mateus 24, verso 14, vocês já entenderam que é o Evangelho do Rei. Agora vamos entender um pouco acerca da grande tribulação. Pregador, qual o nome dele? Josiel. Léo. Pregador Léo. Será que Jesus falou da grande tribulação? Mateus 24 ainda. O verso 21, se não me falha a memória. Se falhar, eu vou ali no meu iPhone. 21. Todos acharam? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Olha o detalhe, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Existem pessoas que vão dizer da seguinte forma: a igreja tem que passar pela grande tribulação porque a gente não é melhor do que a igreja primitiva. A igreja primitiva sofreu na mão de Roma, Nero, Domiciano, dentre outros imperadores. O Coliseu. Teve apóstolo que perdeu a cabeça. Apóstolo Paulo foi decapitado. Dentro da tradição judaica, Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, etc. e etc. Os pós-tribulacionistas vai dizer: dito isto, a igreja tem que passar pela grande tribulação, porque a gente não é melhor do que o nosso irmão. Só que Jesus fala, pastor, nunca houve e nem haverá tal dia como o dia da grande tribulação. Eu sei que o que a igreja primitiva passou, a gente não suportaria, mas não se compara. É Jesus
compara com o que vai acontecer na tribulação. É por isso que existe um número grande de mártires. Por quê? Ou nega ou morre. Aqui no Brasil você passa por isso hoje? Não. Ou nega ou perde a cabeça. Aqui no Brasil você passa por isso hoje? Existe tribulação quando a gente se fala de um jeito global em outros países, mas a grande tribulação é todo o planeta que vai passar. É por isso que é melhor se santificar agora, é por isso que é melhor estar congregando agora, é por isso que é melhor ter um pastor agora, é por isso que é melhor desfrutar do benefício da graça. Porque na grande tribulação vai ter pessoas arrependidas, na grande tribulação vai ter salvação, e não é a preço de sangue como ensina. A salvação, independente do período, é graça e Jesus. Mas a questão para poder você estar firme é através de você perder a sua vida. Ou nega ou morre. Na grande tribulação, no período, as pessoas serão o quê? Marcadas. Existe dois tipos de grupo selado na grande tribulação: aqueles que são selados com a marca do anticristo e aqueles que são selados com a marca do Espírito do Senhor. Vou repetir: vai ter dois grupos na grande tribulação selados: aqueles que vão aceitar a marca. Dentro do grego, essa marca é caragma, que significa marca impressa, como se fosse uma tatuagem. Se eu tivesse uma tatuagem aqui, estaria o quê? Visível. Você ia olhar, ele está marcado. Os 144 mil também vão ser marcados e vão ser selados, mas não é visível, porque Deus não precisa ver para saber quem é. Essa é a diferença. O selo do anticristo, a marca do anticristo, quando verdadeiramente ele se apresentar como um anticristo, vai ser o quê? Visível. Esse aí está marcado, pode comprar. Esse aí está marcado, pode entrar. Esse aí está marcado, pode ir nos hospitais. O anticristo não tem um atributo de Deus, então ele tem que o quê? Ver. Os adeptos do anticristo tem que o quê? Ver. Quem não tiver essa marca, automaticamente não aceitou o governo dele. Esses serão o quê? Entendeu? Então os dois grupos de selado. O primeiro grupo é aqueles que vão aceitar o governo do anticristo, e a marca vai ser visível, caráter no grego. E o segundo grupo são os 144 mil que serão selados por Deus. Não vai ser visível. Meu pastor, por quê? Porque se fosse visível, o anticristo saberia quem eram os 144 mil. E os 144 mil são 144 mil judeus separados para poder fazer a obra missionária durante a grande tribulação. É eles que vão pregar o evangelho do... Oh, glória! Vamos ver se vocês ouviram o vosso pastor. São eles que vão pregar o evangelho do reino, que é milênio. Dá glória a Deus ali. Amém? Então esses são selados. E pelo período de tempo, haverá uma ordem de Deus, aonde não vão poder trocar nos 144 mil, porque eles têm uma missão de pregar o evangelho do reino. É onde muito desviado vai voltar, é onde muitos judeus vão crer em Jesus. Hoje, os judeus não acreditam na nova aliança, no Novo Testamento. Para os judeus só é a Taná, a Torá, que é o Antigo Testamento. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Existe uma minoria de judeus messiânicos. Esses acreditam em Cristo e pregam o evangelho da salvação. Mas a grande
maioria, a grande maioria, ainda estão na lei de Moisés. Não acredita que Jesus é o Salvador e não acredita no Novo Testamento, ok? É na grande tribulação que Deus vai tratar com a sua nação, com os desviados e com os gentios. Quem entendeu da glória? Esses 144 mil. Isso, pode interagir, que eu respiro, vai. São o quê? Jovens, homens? Homens. Para poder resumir, na idade de 30 anos. A Bíblia não diz, mas todo o exercício ministerial começa aos 30 anos. Sacerdote, levita e por aí afora, profeta, beleza? Então a gente entende que é aos 30 anos. Deixa eu dar um spoiler, pode falar? E essa mensagem aí de 144 mil é depois do sexto selo até o sétimo? Então, o sexto selo, primeiro selo, anticristo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Existem acontecimentos que eu não estou detalhando. É terremoto, é estrela que cai, é água que vira sangue, porque senão perderia muito tempo. Está tudo aqui, ok? Depois do sexto selo, entra o capítulo 7, aonde o sétimo selo só aparece no oitavo. É nesse período que esses 144 mil começa a pregar o evangelho do reino. Para poder aumentar o conhecimento de vocês, os 144 mil são personagens importantes do primeiro período da grande tribulação. A grande tribulação tem 2 períodos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Os céus são abertos nos primeiros 3 anos e meio. É onde os 144 mil judeus escolhidos e selados começam a pregar o evangelho do reino. Está tendo destruição, está tendo juízo, a desgraça está acontecendo, mas Deus tem os seus missionários espalhados no mundo pregando o evangelho do reino. Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Fica com dúvida não, pode perguntar. Tem dúvida aí, Daniel? Está na mesa? Então vamos lá, irmãos. Então vamos lá. Dito isto, os 144 mil estão pregando o evangelho do reino. Beleza? Agora outro detalhe. Apocalipse 6. Voltando lá em Apocalipse 6. Outro conhecimento para vocês também quando estiver estudando. Mateus 24 não está em ordem cronológica. Quando eu falo, gente, ordem cronológica, é os eventos e acontecimentos em sequência. Se você ler Mateus 24, primeiro fala da grande tribulação, para depois falar de arrebatamento. Aí define-se o quê? O pós-tribulacionista, arrebatamento depois da grande tribulação. O nome disso é texto em parênteses, beleza? Dentro da exegese, o nome dessa leitura é texto em parênteses. O que significa texto em parênteses? Existe uma narrativa e você vai colocar essa narrativa em parênteses. Não significa que está em ordem, significa que está o quê? Em parênteses. Isso, ok? São eventos distintos em parênteses, não está em ordem sequencial. E é por isso que eu falei para vocês que Mateus 24, 95% é para os judeus, uma porcentagem de 5% é para a igreja. Se não me falha a memória, Mateus 24, do versículo 31 ao 39, que vai falar assim, ó, um será levado, o outro será deixado, um vai estar no campo e o outro, ali é arrebatamento. É os 5% que tem, irmãos. Os 95% é destinado para o povo judeu. Quem entendeu isso aqui? Quer falar, filho? Glórias a Deus. Muitas vezes diz assim, vai faltar um, vai faltar desse jeito.
Sim, sim. Vai ter que levar e A senhora é casada? A senhora é casada? O varão é de Deus? Então, dentro da Bíblia, a senhora vai ser levada e ele vai ficar. Aí eu chegar e tá só ninguém. Cadê minha mulher para ser tratada? Então, mas vamos crer que até lá a salvação alcance ele. Mas muitos, já aqui na igreja não, tá? Mas muitos pastores aí dizem, não pode faltar um culto, não pode faltar. Gente, pelo amor de Deus. Que isso? A gente faltar o culto, se a gente vergonha. Sim. Não é lícito você faltar culto por falta de compromisso. Agora, se você está passando por uma dificuldade, não tem como vir para o culto. Eu já fui convidado para pregar a igreja onde o pastor estava passando mal. E o pastor falou assim, pastor William, você se sente mal se eu não estiver na igreja porque eu te convidei? Porque até uma falta de fé. Eu falei, pastor, o senhor está passando mal, vai para casa. E eu vou pregar, ok? Porque ele estava passando mal. Se você está passando mal, é uma enfermidade ou uma problemática que está consumindo a família, você tem que ficar em casa para resolver. Agora, faltar culto por falta de compromisso, aí você vai pensar com o varão. Quem entendeu da glória? Amém, irmãos? Bem explicadinho? Apocalipse 6. Porque tem gente que falta culto para assistir Netflix. Tem gente que falta culto para assistir novela. Pensa que eu vou dar mole, mas eu sou pastor de igreja, eu estou ligado. Tem gente que falta culto para ficar na praça. Aí não, meu irmão. Sou pastor de igreja, pode dar glória. Apocalipse 6. Apocalipse 6. O versículo de número. O versículo de número 9. Apocalipse 6. O versículo de número 9. Olha isso aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo, vou fazer uma pergunta, hein? Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor e Santo, e verdadeiro, não julga, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse, ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses mortos aqui, que estão debaixo do altar, são quem? Não. Aqueles que pegaram até a morte. Oi? Pegaram até a morte. Não. Esses daqui são pessoas que não aceitaram o governo do anticristo, não aceitaram a marca e morreram dentro do período da grande tribulação. Se fosse o 120. 144? Não, os 144 pregou para eles e eles se converteram. Ok? Pregaram para almas e almas se converteram. Automaticamente Mas aí dentro dessa pregação eles também podem ser mortos. lá na frente, mas não agora. Como eu disse, esperando uns pelos outros, pensei que. Sim. Aí que tá, aí você vai entender. Ainda bem que ele pegou isso aí. Agora deixa eu detalhar algo aqui. Gente, o primeiro selo é aberto, o anticristo aparece. O que vem? Os cavalos. Fome, doença e morte. O que significa esses cavalos na manifestação do anticristo? Pessoas que se converteram, ele vai matar. Essas pessoas vão morrer no período da tribulação e vai para debaixo do altar, que é Apocalipse 6:9. Debaixo do altar, segundo eu ensinei para vocês na quarta-feira, é onde? Paraíso. Ô glória, bate palma, irmãos, é isso aí. O pastor de vocês entendeu, vocês estão bem. Paraíso. Beleza? É o paraíso. Porque é no terceiro céu. É uma antessala do estágio final. Por quê? Aqui eles estão debaixo do trono, no paraíso, e estão clamando, não estão dormindo, como os adventistas dizem. Estão clamando, estão conscientes, não perderam a consciência, porque se eles estão
questão: até quando a gente vai estar nessa situação? E quando o Senhor vai vingar o nosso sangue? Está acordado e bem consciente ou não está? Só que aqui a igreja já foi o quê? Arrebatada. A igreja está na sala do trono. Eles estão debaixo do altar, que é o paraíso. Vocês entenderam isso aqui? Esses mortos aqui foram mortos pelo anticristo e os seus soldados. Esses mortos aqui, Daiane, são aqueles, Daiane, são os mortos que morreram no período da grande tribulação. E eles estão, quando vai ser a vingança? Aí entra o que o pastor Moisés falou e pensou que foi o 144, não é. Aí a resposta: aguardem até que o número se complete dos vossos conservos. Aí o selo de número 7 some e entra o capítulo 7, verso 1. Abre aí. Capítulo 7, verso 1. Vamos ver se você vai pegar. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Fala assim: vai ter calor, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles a quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem é esse servo do nosso Deus que o anjo vai selar? 144 mil. Esses 144 mil vão ser selados pelo anjo do Senhor. E esse anjo está dando ordem para os outros anjos, está destruindo. Esses daqui, dá uma parada, porque vai ter um propósito de Deus específico para 144 mil. Pegou? Vamos lá. Isso aí é na grande tribulação. Dentro da grande tribulação. Para tu não me esquecer, capítulo 6 ao capítulo 18 é grande tribulação. A questão é que ela é dividida em 2 etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Todos os 7 anos é grande tribulação, só que os 3 anos e meio finais intensifica. Tenho que repetir ou você pegou? Porque quando a gente fala de falsa paz, não é que vai ter paz na grande tribulação, irmãos. É o engano do anticristo. Desde o primeiro dia é grande tribulação. Agora, nos 3 anos finais, aonde Mateus está escrito: se os dias não fossem abreviados, ela intensifica. Que é onde ele vai fazer o quê? Quebrar o pacto, quebrar o selo e vai botar a cara para perseguir com força. Os 3 anos e meio tem perseguição, tem dificuldade, mas é mascarada, porque estão pensando que ele é quem? O Messias. Ok? Pensando que ele é quem? O Messias. Os judeus estão esperando quem? Um rei, um cara poderoso. O anticristo vai ser o quê? Poderoso. Vão dizer, é ele. Quando ele quebrar a aliança e quebrar o pacto na metade da semana de Daniel, que é 3 anos e meio, que ele vai proibir oferecer as ofertas do templo aos judeus. Esse aí não é. E começa a intensificar a grande tribulação. Ficou explicado? Alguma dúvida? Vamos continuar. Verso 4. Olha o que está escrito, pastor Moisés. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então são judeus. Da tribo de Judá, aí vai detalhando as tribos. Verso 9. Depois dessas coisas, olha aqui,
resposta: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões, pastor Moisés, quando ele disse: o senhor glória está ruim. Os anciões e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e honra e poder e força sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Olha isso aqui. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. O ancião vai perguntar para João, e João vai responder: Senhor, tu sabes quem são e de onde vieram. Olha o que o pastor Moisés pensou, que eram 144 mil. Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes o que vem da grande. São esses os que vêm da grande. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, no capítulo 6, verso 9, as pessoas que perderam a vida na grande tribulação, quando o Senhor vai vingar? Quando o nosso sangue vai ser vingado? Aí o que Deus fala? Aguenta até que o número dos seus conservos, aqueles que ainda serão mortos, se complete. Quando a gente lê o capítulo 7, João está vendo aquela multidão. O ancião vai perguntar: João, quem são esses? João, o Senhor sabe. Aí ele vai responder: estes são os que vieram da grande tribulação. Aí se completa. Entendeu, irmão? Entendeu? Aqui vai se completar. É por isso, olha isso aqui, Moisés, que quando se completa o número que falou no capítulo 6, agora eles não estão debaixo do altar. Eles estão diante do não vai da glória. Isso é detalhe, gente. No capítulo 6, quando o número de mortos estava incompleto, estava no paraíso, debaixo do altar. No capítulo 7, quando a multidão se completa, agora estão diante do trono adorando a Deus. Aí olha que coisa linda, olha que coisa linda. Só que aqui o corpo deles não está glorificado. Quem morre na grande tribulação é o quê? Alma e espírito. Corpo glorificado é a igreja que foi arrebatada. Então significa que está a gente lá arrebatado com o corpo e estão os mortos da grande tribulação em espírito. Quem morre agora está na presença de Deus em quê? Espírito. Após o arrebatamento, o nosso corpo vai ser transformado, os mortos ressuscitarão primeiro e a gente vai estar por completo diante de Deus. Então, no capítulo 7, aonde o selo 7 fica apagado, é um parêntese da finalidade dos salvos. Aqui está a igreja arrebatada, que é representada por quem? Os 24 anciões está aqui. Olha o que está aqui, Moisés. Depois você confere. No capítulo 7 está os 24 anciões, todos os salvos do Antigo e do Novo. Está os 4 animais, que são os serafins que ficam em volta do trono. Santo, santo, santo. Aqui está toda a multidão, que são todos aqueles que vão se converter no período da grande tribulação. Só que está em espírito, é um parêntese.
Aqui João, através do Espírito, abriu um parêntese. Agora olha o detalhe. Vocês lembram que quando eu comecei a ler o versículo primeiro, e depois dessas coisas, eu falei, presta atenção, toda vez em Apocalipse que você lê depois dessas coisas, é céu. Vamos ver se eu recordo na sua mente o capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, história, escrevendo para as igrejas. Quando chega no capítulo 4, e depois dessas coisas, ouviu uma voz, sobe cá, João vai para onde? Então, capítulo 7 é uma visão da onde? Depois dessas, é por isso que ele já vê o quê? Todo mundo lá. Os mártires da grande tribulação, os 144 mil, está aqui no capítulo 7, após ter cumprido o seu propósito, também vão estar diante do trono de Deus. Aí surge a pergunta. Qual é a pergunta? Pergunta aí. Se no capítulo 7 os mártires da grande tribulação estão em espírito, está faltando o quê? Gente, os mártires da grande tribulação estão diante do trono em espírito. Está faltando o que para estar completo? O corpo terra. Ou não? A igreja está lá arrebatada. O corpo espiritual e o corpo transformado. Os mártires da grande tribulação não passou por arrebatamento. Morreram, o corpo ficou onde? Na terra, na grande tribulação. Eles estão lá em quê? Em espírito. Vou perguntar de novo. Está faltando o quê? Ah, nossa, vocês são inteligentes. Só que aí vocês têm que gravar isso. É assunto para Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20, está vendo como é que é complicado? Estou falando logo no capítulo 7. A resposta disso está em Apocalipse 20. Quando Jesus vem em glória. Quando Jesus vem em glória, quem é que ele ressuscita? Está grande? Vai ressuscitar os mártires da tribulação para quê? E adentrar no milênio. Está vendo como é que a Bíblia é um quebra-cabeça e você tem que montar ela? Quem pode dar glória para Jesus? Isso vai ser lá em Apocalipse 20, porque a gente está em Apocalipse 7 e a gente tem que tratar outros assuntos. Ficou bem explicado, irmãos, quem são os 144 mil? Qual é o propósito da missão? Ficou bem explicado quem é os mártires de Apocalipse capítulo 7? Vocês entenderam isso? Que são aquelas pessoas que não vão aceitar a marca, que não vão se render ao governo do anticristo e vão ser mortas durante a tribulação e vão estar diante do trono de Deus. Deu para entender isso aí? Em nome de Jesus. Próxima quarta-feira, a gente começa a tratar acerca das duas testemunhas e de outros sinais que acontecem. Porque tudo isso está dentro do quê? Dos 7 selos. Ainda tem 7 trombetas e 7 taças. Fica de pé aplaudindo e glorificando a Deus. Por hoje é só. Preguei hoje de manhã pela graça. Glórias ao nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos. A ti pertence toda a honra, a ti pertence toda a glória, a ti pertence todo o louvor. Obrigado pela capacitação que o Senhor tem me dado e obrigado pelo entendimento dos teus filhos, que possa ser produtivo e o seu nome ser glorificado em nome de Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade. Se alguém tiver interesse na apostila, me procura, que eu vou estar falando o valor. E quando você falar para me trazer, eu vou estar trazendo para você. E aqui está detalhado toda a escatologia. Amém? Para você uma vez mais, agradeço a oportunidade. Amém? Deus abençoe, pastor William, a tua vida, a tua entrada nesse lugar, né? Que nós viemos sair daqui edificado através dessa palavra, amém? Né? A gente vai ouvindo, né? A nossa mente vai, né? A gente vai estudando, né? Como é o céu, como deve, né, chegar lá,
Tudo isso vem passando em nossas cabeças, amém? Amanhã estaremos aí no ponto de pregação, hoje a gente está ligando, vai estar pregando a palavra na campanha. Sexta-feira temos aqui a campanha Igreja Vitória, vai estar pregando na sexta-feira, sábado pela manhã, consagração 9 horas da manhã, e à tarde tem evangelismo com o presbítero Tiago, e à noite saída para a igreja do pastor William, na festividade, amém? Domingo, culto, de adoração, também campanha e culto da família, culto das primícias, bem lembrado, culto das primícias domingo. Então venha e traga as suas primícias para o nosso Deus. Bem, oramos. Deus, muito obrigado pela palavra, pela vida do teu ungido, pela vida do teu servo, por todos que compareceram. Aqueles, Deus, que não puderam vir, nós entregamos nas tuas mãos. Abençoa o teu povo, Pai, poderosamente, entrega nas tuas mãos teus filhos, leve em paz, em segurança, guarda, livra e proteja de todo mal. Esta oração que eu faço, crendo na vitória, e muito obrigado. Amém.